Então, nesse instante, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez em seu nome, para o estudo de André Luiz, pedindo a presença dos nossos amigos do plano espiritual maior, os nossos anjos da guarda, para que estejam conosco, nos inspirando, abrindo as nossas mentes e o nosso coração. Que os nossos lares, Senhor, possam ser abençoados, assim como todos aqui com quem convivemos. Que essa tua luz possa abranger todos os corações, Senhor, dos nossos familiares, principalmente hoje, que é véspera do Thanksgiving. Obrigada, mestre, e assim vamos acompanhando a Cris na prece inicial. Mencionou já, Senhor, na época de Thanksgiving, o quanto estamos gratos por tantas bênçãos em nossa vida, gratos por essa espiritualidade amiga que nos traz aqui para esse estudo, agradecendo aos nossos mentores pela dedicação e amor. Senhor, que possamos entender as lições aqui que receberemos, que possamos estar conectados com a espiritualidade, com o grupo de estudo, com a equipe que organiza esse estudo, para que possamos absorver os ensinamentos, possamos refletir, mais uma vez assimilar para a nossa reforma interior, para tão importantes lições. E assim, Senhor, que possamos todos estar unidos em paz e conservando as vibrações positivas desse momento em nosso coração. Assim seja. Amém. Eu fiquei pensando uma coisa que você falou, Cris, que ajuda na nossa reforma íntima, né? A gente lembrar que todos nós somos médiuns. Então, esse capítulo que fala sobre mediunidade, a gente esteja colocando ou não a nossa mediunidade em prática, né, num centro espírita, como numa sessão espírita, não importa, porque nós somos médiuns 24 horas por dia, como a gente viu o André Luiz falando. O ponto aqui não é que nós não tenhamos a faculdade, e sim a nossa limitação interior para abraçar e aproveitar essa faculdade, né? Então, primeira coisa, ele faz uma comparação entre a mediunidade e o animismo. Eu fui no site da FEB para pegar na fonte o que significa, né? Então, a gente sabe que os fenômenos espíritas, segundo a FEB, estão caracterizados como mediúnicos ou anímicos. Anímicos significando que é da própria alma. Mas espera aí, como é que eu vou falar que existe um fenômeno psíquico se sou eu comigo mesmo? Mas a gente tem que lembrar das 3 partes do nosso cérebro, como a gente já estudou, né? Então, somos nós, eu consciente, eu, Ana, de cabelo preto e olho marrom. Num processo anímico, eu vou me lembrar de coisas, de comportamentos da Ana, ou melhor, do espírito eterno, e não daquilo que eu sou hoje, né? Então, é nesse aspecto que eles estão falando. A segunda coisa ele fala, os médiuns, então, é toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. E se a gente for olhar no livro dos espíritos, a gente vai ver uma pergunta que Allan Kardec faz para eles e fala, quanto que é a influência dos espíritos na nossa vida?
Aí ele responde, muito maior do que vocês conseguem imaginar. Né? Então, ele está lembrando nós que esse talento, essa habilidade existe em cada um de nós. Então, não é um privilégio. A gente não pode olhar por um médium como Chico Xavier, ou Divaldo Franco, ou outros que a gente conhece por aí, que não são do espiritismo, como João de Deus, como privilegiados. E sim pessoas como nós que acabam, que conseguem usar a sua mediunidade de uma forma mais atuante. Mas o mais importante que só um instantinho que a minha mãe não está conseguindo ouvir. Uma coisa que é importante é a gente lembrar que é a nossa limitação que faz isso, e não porque nós recebemos menos do que outras pessoas. Bom, a segunda coisa que a gente vê aqui é que no caso do animismo, aí a gente está falando da emancipação da alma, que é o que eu estava comentando. Sou eu, como indivíduo, como Ana, me lembrando de comportamentos, de coisas que eu fiz em encarnações anteriores. Então, a gente olhando, né, do lado de fora parece uma coisa meio maluca, né? Como é que pode isso? Mas, se a gente percebe que durante o sono nós temos um estado em que nosso conhecimento é muito mais aflorado, né? Então, as nossas lembranças, a nossa habilidade de absorver o que está acontecendo no nosso ambiente cresce. Num momento como esse, nós também conseguimos aumentar a nossa capacidade. Né? Então, é uma dúvida que muitos nós que trabalhamos a mediunidade de uma forma ativa, num trabalho de desobsessão, numa mesa mediúnica, seja através de psicofonia, psicografia, enfim, que a gente muitas vezes fica em dúvida. Será que é meu? Será que é do outro? De outro espírito? Então, tem certas coisas que nós precisamos prestar atenção, né? E é por isso, e aprender. E é por isso que é importante, fundamental, a gente estudar a mediunidade. Então, antes de trabalhar a mediunidade, a gente fazer, por exemplo, o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Depois disso, fazer um desenvolvimento mediúnico. Para quem vai para a Federação Espírita de São Paulo, do Estado de São Paulo, então, o curso básico, o curso dos aprendizes do Evangelho, o curso de mediunidade. Por quê? Porque isso tudo vai estar dando para a gente embasamento, conhecimento, para que nós consigamos usar esse talento de uma forma positiva. Agora, uma coisa é a gente saber usar o instrumento, mas a gente vê a importância da reforma íntima. E era isso que eu queria alinhar com o que a Cristina falou. Né? Quando ela falou na prece dela, para Deus nos ajudar na nossa reforma íntima, na nossa reforma anterior. Por quê? Porque enquanto a gente está aqui na Terra, a gente passa por uma amnésia temporária, né? E para nós conseguirmos exercer a mediunidade de uma forma honesta, completa, André Luiz divide com a gente nesse livro 6 pontos muito importantes. E a gente já viu isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no o que é o bom espírita, né? O que é um homem de bem. Bom, então a primeira coisa é eu aprender a ceder. E a gente já conhece aquele ditado que é melhor a gente estar feliz do que estar certo, né? Então muitas vezes a gente fica brigando e discutindo simplesmente por causa do nosso ego, a nossa vontade de estar certo, né? E a gente saber que existe mais do que isso. O que eu posso fazer, né? Como eu consigo compromise
o que está acontecendo para a felicidade, não só minha, mas a felicidade de todas as pessoas que estão ao meu redor. Então, se eu prestar atenção na minha vida e eu achar, puxa vida, minha vida é muito boa, eu sou bem-sucedida, eu tenho uma família bonita. Agora, se tudo que eu trabalhei só está fazendo bem para mim, tem alguma coisa errada e eu perdi tempo. Então, nós como espíritas temos que ter essa consciência de que precisamos trocar o pronome eu para o pronome nós. A segunda coisa é o que a gente já ouviu falar, Jesus falar, né? Que é eu fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim, ou não fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim, né? Essa fraternidade universal, que é um exercício difícil pelo menos para mim, para nós que ainda estamos aqui na Terra. Por quê? Porque muitas vezes é difícil a gente conseguir amar a nossa família direta, que veio do mesmo pai, da mesma mãe, ou, enfim, ou mesmo saber amar aqueles que nos deram a vida. Imagina saber ter essa habilidade de amor, humanidade, essa fraternidade, essa preocupação de tratar todos como eu gostaria de ser tratada, né? A outra coisa que é importante a gente ver é a nossa capacidade de manter o equilíbrio. E Jesus não está esperando que nós todos sejamos anjos. Primeiro porque nós não somos, senão a gente não ia estar aqui na Terra, que é um planeta de expiação e provas. A segunda coisa é a quantidade de influência do meio que todos nós recebemos. E do meio, eu digo, não só de encarnados, mas também desencarnados. Então, nós somos bombardeados o tempo inteiro por matéria mental, de qualidade boa e de qualidade ruim. Daí a importância do nosso equilíbrio interior. Mas o que ele está querendo dizer é que não importa o que está acontecendo, nós tentarmos manter a serenidade e o equilíbrio. Por quê? Porque se a gente não consegue controlar a nossa emoção, nós vamos, de alguma forma, desarmonizar as células do nosso cérebro, como a gente já viu nos outros capítulos, quando a gente fica nervoso, quando a gente tem raiva, quando nós brigamos, quando nós estamos deprimidos. E isso vai alterar, diminuir a nossa habilidade de conexão com o plano superior. Então, muitas vezes o plano superior quer usar o nosso corpo como instrumento para o bem e não consegue. Então, é como se tivesse uma água pura sendo colocada num vaso sujo, num copo sujo, que sou eu, né? Então, essa vigilância mental é muito importante. E é claro que a hora que a gente fala de pensamento, a gente fala de sentimento, porque não dá para separar os dois. Eu penso, eu sinto. E, claro, os meus atos, os meus hábitos, a minha vida começa pelas minhas escolhas em termos de pensamento e sentimento. Então, muitas vezes nós não damos tanta atenção ao que está passando na nossa cabeça e nós acabamos por bagunçar a nossa vida. Por quê? Pelos meus pensamentos, eu altero os meus sentimentos, eu altero os meus atos, eu mudo os meus hábitos e eu crio a minha realidade, a minha vida, né? Bom, aí o desenvolvimento da mediunidade, eu fiquei pensando muito nisso, nessa analogia com Pavlov de novo, né? Primeiro, o Calderaro fala uma coisa super importante, que é uma árvore não nasce produzindo. Eu não nasço como engenheira, eu não nasço como médico. É necessário eu me preparar. Tem anos de estudo antes de eu entrar na faculdade. Pelo menos 15, 14, né? Então, durante esses 14 anos, eu passei horas estudando, aprendendo coisas diferentes que vão me preparar para aquele momento de entrar na faculdade. E depois que eu entro na faculdade, aí vem mais 4, 5, 8 anos de estudo, né? Tem um livro que chama Outliners, que é um dos best-sellers que tá agora, e ele fala que para nós, para uma pessoa, eles fizeram uma pesquisa e para uma pessoa
poder ser chamado expert, ela precisa ter aplicado aquele conhecimento por 10.000 horas. Então, a única forma de eu saber uma coisa é praticando, né? É estudando. E para isso é necessário luta. Eu tô cansado, eu tô com sono e eu continuo tentando fazer o melhor, fazer a coisa direito. Então, trazendo serenidade, paciência, amor, compreensão, fraternidade, é um exercício diário. Do quê? De reforma íntima. A outra coisa que ele fala é a importância do nosso esforço, porque eu só vou mudar o resultado quando eu tiver mudado a forma como eu estou agindo, a forma como eu estou vendo o mundo. Lembrar que a colheita só vem depois da sementeira. Eu não posso esperar nada de bom se eu não estiver colocando esforço. Vai ser sempre proporcional. E para a gente conseguir fazer isso, a gente sabe que é disciplina, né? Então, todos nós aqui que estamos aqui nos Estados Unidos hoje é véspera de Thanksgiving. A maior parte de nós deve estar com família em casa. Eu estou com a casa cheia, né? Então, qual é o nosso comprometimento com a nossa reforma íntima, com o nosso crescimento espiritual, com o estudo e principalmente com os mensageiros de Jesus? Então, Calderaro está chamando a atenção da gente. Para exercitar mediunidade é necessário estudo, prática, esforço, disciplina, né? Aí vem ele falando de Pavlov. Interessante ele falar que nós automaticamente voltamos para hábitos e vícios bons ou ruins que estamos acostumados, que era isso que estava acontecendo com um ratinho. Existia uma associação de sintonia, né? Bom, lembrando então que eu tenho o meu cérebro inferior, onde fica o meu subconsciente, com toda a memória de vidas anteriores. Eu, como espírito eterno, quantas vidas será que eu tive? 10, 20? Não dá para saber, mas foram muitas, né? Então, esses comportamentos que eu venho trazendo através desses séculos têm um peso muito grande, como o do ratinho, né? Então, se eu não prestar atenção, eu vou continuar reagindo a inputs do ambiente ao invés de agir. Então, a gente prestar atenção, né, no que eu estou sentindo, no que eu estou pensando, antes de tomar uma atitude. Em vez da gente usar a técnica do toma lá, dá cá, eu fazer uma reflexão. Bom, o que eu preciso fazer para me melhorar nessa situação? Talvez seja silenciar, talvez seja dar uma volta, talvez seja mudar de emprego, talvez, enfim, cada caso é um caso. Mas eu consegui me comprometer com o meu crescimento. Se eu não consigo controlar a atitude do outro, eu consigo controlar a minha atitude e o meu pensamento. E aí, a gente vê o médium fazendo essa ligação entre o plano físico e o plano espiritual. Então, peraí, Ana. Então, quer dizer, existe mediunidade entre espírito e espírito? Existe. Então, a mediunidade é a troca de pensamentos de sintonia. E a gente vê que pode existir essa inspiração entre dois espíritos, entre um encarnado e um desencarnado, entre um desencarnado e um encarnado, e entre um encarnado e um encarnado. Nós sabemos de casos de obsessores que estão encarnados, né? Agora, que através da minha sintonia mental vou me ligar aos meus iguais, né? Se eu quiser ter um padrão superior ou me ligar aos espíritos superiores, eu preciso mudar a qualidade do meu pensamento para uma forma muito melhor, né? Um exemplo que a gente viu aí da Eulália, né? Em que ela é médium, e aí tem, então, esse médico que é um mentor do plano espiritual que está dando a inspiração para ela.
e ela não consegue traduzir em linguagem muito requintada como de um médico, e é isso que coloca em questionamento. As pessoas acabam se distraindo de que a mensagem que ela deu é muito semelhante à mensagem, à imagem que foi pingada em cada um daqueles médiums, mas eles se preocuparam com a letra e não com o conteúdo. Quando a gente pensa em Chico Xavier, uma das perguntas que a gente pode fazer é, mas como? Né? Uma pessoa, um homem que não teve estudo, mal terminou a escola, como é que ele conseguiu escrever livros com uma capacidade de conteúdo científico, de uma profundidade filosófica que vai muito além do que estava a capacidade atual dele nessa vida. E aí, uma coisa que a gente tem que lembrar é que o Chico que nós conhecemos não é o Chico que estava encarnado só. Esse Chico que escreveu mais de 200 livros é um espírito evoluído, que nessa vida talvez teve uma vida muito simples, muito simplória, nem oportunidade de estudo, mas aquela bagagem, aquele conhecimento já existia dentro dele. E se nós formos pensar que Emmanuel, que escreveu livros tão bonitos, que a gente sabe a história de Emmanuel, o papel de Emmanuel aqui no desenvolvimento do planeta Terra, pensar que Emmanuel era o anjo da guarda do Chico, a gente consegue imaginar um pouco qual é a qualidade de espírito do Chico, né? Então, pelo efeito se conhece a qualidade, ou pela qualidade da arte, da escultura, se conhece a qualidade do artista. Nesse caso, a gente vê que o conhecimento não precisa ser dessa vida. Por quê? Porque o psiquismo que está sendo ligado não está no consciente, né? Essa ligação, como a gente viu, é feita pelo ser superior, pelo nosso lobo frontal, e a gente sabe aí da alteração da epífise no momento da mediunidade, que aumenta de tamanho, que se ilumina, né? Então, o conteúdo não vem do consciente, do encarnado. Uma coisa que é importante que ele fala também é, e Jesus? Jesus falava, eu e o Pai somos um. E a gente viu essa confusão até hoje para muitas pessoas em que acham que Deus é Jesus e Jesus é Deus, né? E o que Jesus quis dizer é que a comunhão de pensamento entre ele e o Pai era tão grande que eles estavam em profunda e total sintonia. Eu e o Pai somos um. Né? Então, ele tinha consciência total da sua realidade como espírito eterno e vivia aqueles ensinamentos que ele estava pregando, né? Bom, aí a gente volta na mesma tecla que nós já falamos muitas vezes, que nós atraímos ao nosso redor a mesma qualidade de espíritos da qualidade dos nossos pensamentos. Então, se eu não me vigiar, se eu procurar só ler coisas porcarias ou andar com companhias que não sejam boas, as minhas testemunhas invisíveis vão ser da mesma qualidade daqueles que estão encarnados, né? E fala uma outra coisa importante, tem esses 8 médiums na sala, e a gente vê que 20% dos médiums que foram trabalhar não estavam prontos, não estavam com a cabeça no local. Então, eram 11 no total, onde 3, quase 30%, não estavam abertos para a seriedade desse trabalho, né? Não estavam receptivos. E dentre os 8, a que mais estava receptiva era a Eulália. Então, olha só que coisa importante, né? Esse chamamento. Que para nós recebermos é necessário que eu esteja aberto. Que eu esteja
presente, que eu tenha um comportamento bom. Bom, aí muita gente pode falar, poxa vida, então eu não posso trabalhar em dar passe, não posso trabalhar numa mesa mediúnica, porque eu continuo brigando com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, enfim, continuo perdendo a paciência no trânsito. E aí? Aí a gente volta para o que o Calderaro falou, que se nós não praticarmos, a gente nunca vai chegar lá. Então, por mais imperfeito que somos, é necessário esse exercício. Exercício do quê? De luta, de esforço, de disciplina, né? Então, é necessário o trabalho. Se eu não me trabalhar, eu não vou conseguir melhorar. Se eu não melhorar, eu nunca vou chegar onde eu tenho que chegar, né? Então, a sessão mediúnica aí, a gente vê que, infelizmente, a Eulália se sente profundamente sozinha, né? E aí a gente vê qual é o nosso papel num trabalho mediúnico. Se nós estamos sendo fraternos com aqueles que estão ao nosso redor, ou não. Se a gente não consegue ser fraterno com os encarnados, como é que a gente vai ser fraterno com os desencarnados? A gente viu, como eu comentei, a inspiração do mentor foi dada para os 8 médiuns que estavam mais preparados. Cada um enxergou de uma forma diferente. E para quem já fez o curso de desenvolvimento mediúnico, uma das coisas que se faz é o professor faz uma tela mental, imagina alguma coisa e os alunos têm que tentar sentir o que é que ele estava pensando. E é impressionante como isso acontece. Da mesma forma que a gente viu nesse caso de inspiração, um fala de ajudar o doente, outro de falar de hospital, enfim, de ajudar o próximo. A mensagem foi repetida, mas absorvida de uma forma diferente por cada um dos médiuns. Por quê? Porque a mensagem foi dada de uma forma diferente? Não, a mensagem foi a mesma, mas cada um absorveu aquela mensagem de acordo com o que tinha dentro de si, né? Então, nós colocamos entre o plano espiritual uma barreira invisível ou uma porta. Outra coisa que eu acho que é importante a gente lembrar, nesse momento em que nós estamos passando no mundo, no país, no Brasil, aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, nós nunca vamos ouvir um benfeitor, um espírito de luz falando uma mensagem que deixa a gente triste. Então é necessário a gente prestar atenção, né? A qualidade da mensagem dos benfeitores é sempre de estímulo, de incentivo, de chamamento ao nosso crescimento pessoal, ajuda ao próximo. E muitas vezes isso pode parecer a mesma mensagem over and over and over, né? Mas nós não aprendemos ainda. E é por isso que essa mensagem tem que ser positiva. Então, prestar atenção na qualidade dos médiuns que estão ao nosso redor. Prestar atenção na qualidade das mensagens, porque essas mensagens podem vir de qualquer tipo de espíritos, né? E a gente vê no livro dos médiuns a classificação dos espíritos de várias qualidades, né? E a gente sempre tem que colocar o nosso bom senso em ação para pensar se aquilo vem de uma pessoa do bem ou do mal. Então, para a gente encerrar aqui os nossos 30 minutos de estudo, a primeira coisa que eu coloquei foi como é que está o nosso pensamento na hora de um trabalho espírita. E esse trabalho espírita pode ser, eu estou ouvindo uma palestra, eu estou dando um passe, eu estou recebendo um passe, eu estou num curso, eu estou numa mesa mediúnica. Onde é que eu estou? Onde é que está a minha mente, o meu coração quando eu estou num estudo como esse? Eu estou pensando no jantar, no filho, no marido, no que eu fiz, no que eu tenho que fazer, ou eu estou presente no momento, né? A outra coisa é nós lembrarmos
do quanto nós somos médiums. Médiums no aspecto de instrumentos, pontes de ligação entre dois seres, né? De uma forma, uma ligação psíquica. Dois seres diferentes. Muitas vezes, quando a gente perde a paciência, a gente sente calor, a gente sente mal-estar. Então, a gente vê, será que aquilo que eu estou sentindo é meu? Ou será que é de outro espírito? E se não for meu, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que fazer uma prece para eu me equilibrar. E eu posso fazer uma prece para aquele espírito também, para que ele possa ser ajudado. E a outra coisa importante para a gente pensar é o quanto que nós estamos abertos para sermos ajudados pelo plano espiritual maior. Então, não adianta eu querer beber água de um rio e levar aquela água pura para o meu lar se eu chegar no rio só com a minha mão, né? Porque eu vou colocar um pouquinho de água e no caminho de casa aquela água já vai sair pelos meus dedos. Então, se eu quiser receber aquela água na minha casa, o ideal é o quê? Eu fazer um encanamento e trazer aquela água daquele rio bom para o meu lar, né? E esse encanamento que a gente está falando de uma forma espiritual é o quê? É o nosso campo mental, é a nossa qualidade mental. Se eu trabalho a minha qualidade mental, a minha vigilância, eles vão ver o meu esforço, o meu trabalho, a minha boa vontade e eles vão ajudar, né? Mas é necessário que nós façamos a nossa parte. Bom, era isso que eu tinha para dividir hoje. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente encerrar? Oi, Ana. Eu queria fazer um comentário até que você comentou que quando a gente vai trabalhar, né, na casa espírita, nos vários trabalhos, eu tinha também a impressão, nossa, que a gente tem que ser perfeito, né, para desenvolver os trabalhos. E tem um caso até de uma pessoa, eu escutei esse vídeo, que foi para o Chico e falou que não ia dar mais fácil, porque era uma pessoa que tinha muitos defeitos e não tinha condições de dar passe. E Chico fez uma analogia falando assim, olha, se tem um copo sujo, como é que você limpa o copo? Não é com água limpa? Então, assim, que é no exercício nobre que a gente faz. A gente tem que praticar assim, não justifica, não, a gente tem que se esforçar, claro, tem que ter disciplina, tem que fazer o esforço, mas eu achei assim, eu tinha muito, né, essa impressão, nossa, não sou isso, mas então assim, em todo sentido, cultivando a boa leitura, frequentando trabalhos nobres, né, e eu vejo isso assim, em tudo, né, na vida da gente, não só o trabalho do grupo espírita, mas na gente, para a nossa reforma interior, para a gente melhorar, a gente tem que procurar, né, né, ser atraído para aquelas situações, para aqueles trabalhos, para todas aquelas pequenas que a gente possa aplicar as lições, né, cristãs que a gente recebe, né? Mesmo aquelas situações pequenas no trabalho, nisso, né? É aí que a gente cresce, né? Esse exemplo que você deu é maravilhoso e é verdade, né? Seja a gente limpar um copo, se a gente limpar um cano, a gente só vai limpar com água limpa, né? Então, se tiver sujo, a gente joga água até limpar. Da mesma forma, a gente recebendo esses jatos de luz, a gente alterando, melhorando a nossa qualidade mental, o nosso vaso íntimo vai ficar mais limpo. Alguém mais quer comentar?
Então vamos encerrar? Mamãe, você quer fazer a prece final para nós? Faço sim. O nosso encontro de hoje fez com que nós pudéssemos sentir a importância do estudo, a importância do trabalho que o nosso pequeno grupo está fazendo. Digo pequeno, numa forma carinhosa, porque nós não somos só nós encarnados. Nós contamos sempre com a proteção, com a sustentação dos benfeitores espirituais. E a cada semana que nos encontramos, com certeza, renovamos os nossos pensamentos, por mais que a gente tenha tido pensamentos negativos, tenha tido dificuldades no decorrer dessa semana, nessa meia hora o nosso campo mental é energizado positivamente. Nós somos impregnados de paz, de amor, de luz, de coragem, de bom ânimo, de esperança. Sem dúvida nenhuma, a cada semana saímos desse nosso encontro fortalecidos. E é por isso que nesses momentos finais, na nossa prece de encerramento, de agradecimento, nós queremos agradecer a Deus pelas incontáveis bênçãos que nos foram acumuladas. Bênçãos que sabemos não foram só para nós, mas também para nossa família, para o nosso lar. E nós agradecemos todas essas bênçãos e humildemente dizemos: Pai, seja feita a vossa vontade. Que assim seja, graças a Deus.